No vídeo de hoje eu vou compartilhar a segunda parte dos livros que mudaram a minha vida, que me ajudaram de alguma forma. E eu espero que você goste. Compartilhe também aqui comigo uma listinha de 5 livros que deram um boom na tua mente. Faz aquela bela reflexão e diz assim, pô, aquele livro teve um contributo para a pessoa que eu me tornei hoje. Chega um momento na vida de um ser humano onde ele não tem respostas, onde ele não teve uma base que lhe desse força e segurança, que ele tem que encontrar isso em algum lugar. Há quem procure isso no final de semana, em vícios, e há quem encontre isso na literatura. Sou uma dessas pessoas que me agarrei com todas as forças no mundo da imaginação para poder não ir pro buraco. E leitor, em alguns momentos, o buraco estava a um passo de distância. E naquele vídeo, divido com vocês o que eu consegui fazer, onde eu me agarrei e mudaram a minha vida. E eu acho que aquela lista foi bem comedida. Tiveram outros livros me ajudaram não em questões emocionais, mas questões de começar a me dar aquela tão sonhada crítica que eu não tinha até então. Uma crítica que fazia com que eu pudesse começar a ter a minha própria voz. Schopenhauer se revira nesse momento. Mas como é que a gente vai ter uma voz se a gente não escutar as opiniões de outras pessoas que têm um certo nível de lucidez para nós? Se eu trouxer para mim pessoas que eu elenquei, que chegaram ao meu coração de níveis de consciência, para poder te dizer que conseguiram abrir uma cortina ao momento, a situações que estavam acontecendo no mundo e eu não conseguia dar nomes, eu não conseguia participar disso porque eu não compreendia o que estava sendo dito. Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, tem vídeos meus aqui falando sobre o meu processo de aprendizagem. E quando eu penso em algumas leituras dessa lista de 5 livros, tem livros que eu vou precisar de outras leituras. O primeiro livro que eu vou citar é um desses, porque foi um livro que fez eu sentir uma sensação de aflição, fez eu entender o mundo de uma forma que eu fiquei, como assim? Se você é uma pessoa angustiada, você vai gostar desse livro. Jean-Paul Sartre foi a minha primeira experiência com esse autor. É um autor, para mim, excelente, que eu não julgava que eu ia conseguir entender. Eu achava que eu não tinha ainda bases para entender a complexidade e ainda continuo com essa perspectiva de que eu não tenho base suficiente para interpretar tudo. Entretanto, foi um livro que naquele momento fez eu questionar através do olhar do Roquentin, que é um historiador ali na sua faixa, se eu ainda me lembro bem, 30 a 36 anos, me ver em algumas situações e fazer questionamentos existenciais dessa leitura. Foi uma leitura que fez com que eu conseguisse ter uma percepção sobre as minhas sensações, observar mais o meu entorno, prestar atenção em mim, um tal estado de lucidez que você talvez se assuste se você perceber o que você faz no seu dia. A gente não percebe, vai muito no automático, nos nossos dias, as semanas, a gente não tem aquela coisa de olhar e começar a ter uma percepção crítica sobre isso. Na verdade, o livro era para ser um tratado filosófico. A Beauvoir, que era sua esposa, convenceu de que talvez esse tema viesse a ser mais aceite se fosse um romance. É um livro, é daqueles que você vai ter que fazer, sim, uma releitura em várias fases da vida. E é por isso que eu provavelmente vou ter que fazer uma releitura. Eu gosto de fazer releituras de 5 em 5 anos, que é como eu sinto que perceber o livro do mesmo jeito é porque eu não evoluí nada nesses 5 anos. Esse livro, realmente, no final, eu tive uma sensação muito de síndrome do pânico ali. Não tem meio termo para essa leitura, você gosta ou você não gosta. Há quem se identifique com algumas percepções, há alguém que fique perplexo. Minha nossa, eu também tive essa mesma sensação. É um livro que vale muito, muito a pena. O primeiro volume do Segundo Sexo, da escritora Simone de Beauvoir, foi um desses livros que foi um tapa para mim. Para já, eu não entendia muito o conceito de feminismo. Você pode me dizer, nossa, que mundo você vive? Sim, eu não entendo. E às vezes eu me questiono, hoje em dia, se muitas das mulheres que se dizem feministas, elas entendem. E se as mulheres que não querem nem saber por conta de extremismo, se elas não deveriam entender um pouco. Quando a gente bate muito com as crenças, eu adoro essa percepção de primeiro sopro de vida teu, até tu dar o
o último sopro, tem uma vida nesse meio aí, e tu tem que começar a compreender, de fato, não se deixar ir por essas opiniões. Eu não vou nem me alongar nisso, porque eu tenho um vídeo aqui do livro Mulheres de Minha Alma, onde eu acho que eu deixei bem claro todas as minhas opiniões em relação ao feminismo. A questão é que esse livro fez eu realmente começar a ter um pensamento crítico sobre as minhas relações com outras mulheres e também a perceber o porquê de muitas ações de mulheres contra mulheres. Eu li esse livro na biblioteca, eu não tenho ele ainda aqui comigo, mas foi um livro que na época que eu li me deu um start que eu acho que até hoje eu não consegui me situar depois dessa leitura. O livro Ansiedade, do Augusto Cury. Eu li algumas obras do Augusto. Ele é uma pessoa que me ajudou muito nessa questão de entender sensações. Esse livro me abriu a mente em relação a entender coisas que eu tinha que melhorar, muitos pensamentos, um pensamento acelerado. Eu tenho um sério problema em divagar. Então, às vezes eu tô aqui tendo uma ideia e de repente eu me perco e vou para outro lugar e aí passa as horas, passa os minutos e eu ainda tô na mesma cena. E isso é prejudicial demais. Nesse momento, esse livro me deu um start, me fez respirar e procurar práticas para eu conseguir melhorar essas sensações de falta de ar, de sufoco, sabe? Que a gente, quando vira adulto, que a gente tem que cuidar. O Ouse Crescer foi um livro que eu tenho que fazer releitura, muito importante para mim. Foi um livro que eu li antes de ler Simone de Beauvoir. Acho que se eu tivesse lido em seguida, eu não sei qual era a desgraceira que tinha feito na minha mente. É um livro de desenvolvimento pessoal que me ajudou a acreditar e diminuir um pouco essa censura crítica que eu tenho dentro de mim. Hoje ela tá mais calma, hoje eu consigo fazer as coisas sem me cobrar tanto, sem me criticar tanto, porque no meio do existe uma vida e essa vida precisa que você consiga se virar da melhor forma possível, sem perder o foco, tentando se encontrar, começar a não precisar tanto de tapinha nas costas, precisar de autocuidado. Às vezes a gente não quer jogar a nossa frustração em ninguém e é bom a gente escrever sobre isso e não contar para ninguém. Escreva sobre isso. Desabafe para as páginas toda a tua sensação. Eu sei que não é fácil. Falar, em teoria, é muito prático. Em teoria, a gente consegue tudo. Na prática, é mais difícil. É uma batalha que eu tento fazer todo dia. Porque toda vida que a gente conta as nossas questões para outra pessoa, do grau de frustração que aquela pessoa teve no dia dela, e se ela não é um profissional que tá ali sendo pago para te ouvir, tu tá fazendo um desserviço para ti e para ela. Porque vão ter vários filtros até chegar à fala. Foi muito difícil e é muito difícil para mim entender que ninguém é psicólogo de ninguém. As minhas questões desrespeitam somente a mim. E a gente tem a tendência, e eu digo isso por causa de que quanto mais próximo alguém é de ti, mais fácil é tu se abrir e acaba jogando teus problemas para uma pessoa que já tem problemas no dia a dia dela. Ela já tá pesada. Então eu decidi, porque é uma decisão diária, eu não tô dizendo para você guardar seus problemas e sofrer sozinho, mas eu acho que é uma coisa que me ajudou bastante a não jogar o meu lixo pessoal em outras pessoas que eu amo e que eu tenho consideração, é ser alguém super agradável para elas se aproximarem, para elas quererem conversar comigo, nem que elas desabafem comigo, porque às vezes a pessoa não tem aquele grau de consciência ainda de entender que o outro realmente não vai te ajudar, cara. Eu sei que o que eu tô falando é muito preto no branco. Se você tem menos de 30 anos e tá assistindo esse vídeo, saiba que a única pessoa que pode te entender é você mesmo. Eu ainda acho que ao acordar e escrever aquelas linhas, todos os devaneios que você tem, ainda é a melhor coisa do mundo pra você. É a melhor terapia. E o Ouse Crescer me ajudou nesse sentido, de entender que eu tenho sim capacidade para fazer as coisas, para fazer com que essas coisas aconteçam, que eu não precise dessa crítica positiva, porque no momento que tu aceita uma crítica positiva, tu tá também abrindo
para as críticas negativas te afetarem. E é um trabalho diário, pesado, mas que precisa ser feito por alguém. Esse livro foi tão lindo. Eu tinha muito medo, eu hesitava muito em ler, porque eu não gosto de livros de suspense. E quando eu digo que não gosto é porque eu me conheço e sei o tipo de pessoa medrosa que sou. Então eu namorei durante muito tempo a leitura dele e foi aqui em Portugal que eu tive coragem, comprei o primeiro livro. A Sombra do Vento é um livro, para quem é leitor, fascinante. O enredo, a história que o Zafón criou, nossa, faz o teu coração ficar quentinho, dá um medo sim, mas se você tem um coração peludo, isso não vai fazer diferença para você. Foi um livro que fez eu olhar para a leitura de uma forma assim, totalmente diferente. Quando tá assim inverno, que foi o período que eu comecei a leitura, a experiência foi tal com essa leitura que toda vida que chega no inverno aqui, eu só lembro do Zafón. Essa lista é muito modesta, mas foram livros que lembro com muito carinho até hoje e me fizeram aumentar esse senso crítico que eu tenho hoje. Daqui a 10 anos eu vou ter outros autores, mas esses autores estão comigo e suas obras até agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me dizer aqui a tua opinião e não vai embora ainda não. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora continuar essa conversa aqui, ó. Clica aqui.